Stark ele tem um certo senso. Ah, garoto, você vai partir o coração do seu velho pai. Este é Vingadores, Era de Ultron, o segundo filme principal do crossover dos Vingadores da Marvel. Traz ótimas cenas de ação, excelente desenvolvimento dos personagens e constrói um mundo essencial para o avanço do MCU. E ainda assim foi criticado na época do lançamento e, hoje em dia, é visto como um desempenho abaixo do esperado. Apesar disso, há muito o que gostar em Era de Ultron, especialmente no personagem título. Simplificando, ele é o vilão mais incompreendido da Marvel. Minha visão, eles realmente não tiraram tudo de mim. O MCU se destaca ao resgatar personagens obscuros dos quadrinhos da Marvel, reinventá-los e apresentá-los ao público de forma inovadora. Esse processo gerou inúmeros sucessos e ícones cinematográficos adorados, e Ultron poderia ter sido o próximo na fila para vilão de filme da década, mas simplesmente não foi. E ainda assim, todos os ingredientes estão lá. O cara tem uma história de fundo interessante, um plano que serve como contraponto perfeito para nossos heróis destemidos e um doutorado em odiar, por assim dizer. Na cena climática de Vingadores, Era de Ultron, Ultron conversa com Natasha sobre seu plano de destruir o mundo. Eu não tinha certeza se você acordaria, mas esperava que sim. Eu queria te mostrar. Já vimos essa cena centenas de vezes antes. É o seu típico monólogo grandioso de vilão, mas nesta versão ela é impregnada com uma abordagem um pouco fora do convencional. A criatura no centro desse plano maligno é movida pela arrogância, como todo bom vilão, mas tudo isso vem da dor. O jeito que Ultron faz uma pausa e diz: Eu não tenho mais ninguém. É tão sutil e envolvente, mostra o quanto ele é solitário e triste. O desejo dele de ser bonito e de inaugurar um novo status quo para a humanidade é uma maneira incrível de comunicar sua megalomania para o público. E isso está ligado à sua dor pessoal pelo jeito que ele fala. Eu nasci para ser bonito. Isso é uma ótima escrita. Está ligando a dor interior dele a uma dor exterior pela qual ele culpa os Vingadores. E o desejo dele de causar dor a toda a humanidade como um ato de vingança. Uma linha emocional simples, clara e direta. Ultron fala sobre como ele se vê como um meteoro, algo que vai mudar o curso da história humana. É uma versão tão bem elaborada desse momento clichê que eleva a cena a algo emocionalmente marcante e narrativamente envolvente. Este é um exemplo do que pode acontecer quando você aborda uma história de um ângulo novo e inesperado. A chave para fazer o Ultron funcionar, e no fim das contas, o motivo da forma como Ultron foi recebido culturalmente, tudo se resume à escrita de Joss Whedon. As pessoas criam pessoas menores. Crianças. Antes do lançamento de A Era de Ultron, Joss Whedon havia recebido as chaves do reino Marvel. Ele foi amplamente reconhecido por realizar o projeto mais audacioso do MCU até então, tornando-o um sucesso de bilheteria. Seus diálogos, ação, direção e dinâmica entre os personagens consolidaram a era do fandom Marvel como dominante nas salas de cinema. Assim, ele foi nomeado consultor criativo-chefe da Marvel, responsável por reescrever roteiros e expandir o universo ao desenvolver e dirigir o piloto de Agentes da SHIELD. Porém, o segundo filme dos Vingadores marcaria o grande retorno de Whedon às telonas. Rumores iniciais sobre o tema de Vingadores 2 sugeriam que os Mestres do Mal ou a Hydra seriam os vilões do filme. No fim, anunciaram Ultron como o principal vilão, decisão que fez a maioria dos fãs reagir com um grande "hã?" Por que ainda falo com vocês? O resto, essa história é incrível. Essa é a história toda? Nos quadrinhos, Ultron era um robô psicopata criado por Hank Pym, o Homem Gigante, personagem que não existia no universo cinematográfico da Marvel na época. Ultron não era muito conhecido pelo público e não tinha uma grande base de fãs, sendo no máximo um personagem de segunda linha. Além disso, o personagem não tem poderes facilmente comunicáveis pelo design, é basicamente só um robô. E ainda assim, quando chegou a hora de apresentar o personagem no trailer teaser inicial, Whedon e a Marvel aparentemente tinham feito o impossível mais uma vez. Ao som de uma versão sombria de Ain't Got No Strings on Me, da Disney, do Pinóquio, Ultron foi apresentado como um robô agressor e zumbificado, vindo atacar o coração dos Vingadores. O trailer teaser transmitiu facilmente, em uma escuridão assustadora, algo que faltou no produto final. Essa introdução do personagem é muito eficaz. Ele retrata Ultron como um vilão de filme de terror que se vê livre das pequenas preocupações com as quais a humanidade se importa. É ótimo, talvez até bom demais, pois essas ideias acabam se perdendo no filme, mas voltaremos a isso depois.
Quando foi lançado em 2015, Era de Ultron mostrou a entropia de como as decisões de Tony Stark nos filmes anteriores saíram completamente do controle. O que ocorre quando seres superpoderosos interferem em questões globais? As consequências acabam recaindo sobre eles. O filme gira em torno da arrogância de Tony Stark. O desejo dele de proteger e manter as pessoas seguras sai do controle, e ele cria um exército de armaduras do Homem de Ferro que funcionam como uma força policial global. Eu vejo uma armadura em volta do mundo. E então, é claro, as coisas pioram quando Ultron ganha consciência depois que Stark e Banner usam a Joia da Mente para alimentar essa nova rede de defesa. Como ele é apresentado no filme, Ultron é colocado como o monstro de Frankenstein, com Tony como seu criador relutante. Você acha que sou um fantoche do Stark, um de seus homens vazios? Olha pra mim, eu pareço com o Homem de Ferro, Stark. Esse momento em que Ultron está conversando com o Garra e fica irritado só de ouvir o nome do Tony Stark é um ótimo trabalho de personagem. Ultron odeia ser comparado aos drones sem mente que o Tony criou. Ele se acha superior a todos nós, e ser comparado ao Tony, especialmente ao jeito que o Tony fala, o deixa irritado. O problema dessa cena é que faltam momentos assim no filme final. A relação destrutiva de pai e filho existe, mas precisava ser mais desenvolvida e ver mais do Tony e sua visão sobre o Ultron. De muitas maneiras, o tema da entropia poderia ter sido explorado perfeitamente na relação deles. Tony é um ex-mercador de armas que mudou de ideia, e Ultron é uma arma literal que se tornou senciente. O tema se escreve sozinho. Eles deviam se odiar e desejar o amor um do outro ao mesmo tempo. A ideia de Ultron como um Pinóquio todo-poderoso, reinterpretando o monstro de Frankenstein, e seu monólogo sobre obsessão por meteoros, davam potencial para um vilão empolgante. No entanto, tanto o personagem quanto o filme não foram tão bem recebidos quanto o primeiro Vingadores. Era de Ultron foi vista como mal elaborada e com elementos excessivos. O filme arrecadou só 459 milhões de dólares no mercado doméstico. Ainda é muito dinheiro, mas a Disney sempre busca lucros infinitos. Finanças são tão estranhas. Reassistindo ao filme hoje, dá pra entender por que fãs do Loki e ansiosos pelo Thanos ficaram um pouco decepcionados com Ultron. Apesar de Era de Ultron ser um desdobramento direto do anterior, o personagem soa um pouco deslocado. Ele tem uma vingança pessoal contra o Tony? Sim, mas o filme não aprofunda ou desenvolve o personagem como poderia. Além disso, a ameaça e a atmosfera daquele trailer teaser inicial praticamente não aparecem no filme final. Nada em Era de Ultron tem tempo suficiente para se desenvolver porque o filme tenta equilibrar 5 Vingadores principais, um elenco de apoio, introduzir o Visão e, além de tudo isso, construir o Ultron como um vilão envolvente e complexo. Além disso, há uma sequência de 10 minutos no filme em que o Tony e o Hulk lutam. É divertido? Com certeza, mas é absolutamente necessário? Ainda não sabemos. No fim das contas, são todos esses pequenos detalhes do filme que acabam minando completamente o Ultron e o colocam em uma situação sem saída. Não sei porquê, mas o Ultron pilotando um avião, mesmo podendo voar, parece bobo. Lembra o helicóptero do Thanos. Falando em coisas estranhas, o rosto do Ultron é um dos motivos das dificuldades do filme. Nos quadrinhos, ele não mexe a boca, é só um robô. Ele tem uma linguagem visual icônica, e foi assim que eles escolheram interpretar essa ideia para a versão live action dele. A boca se move estranhamente, o rosto é muito humano e ao mesmo tempo excessivamente expressivo e robótico. Deveriam ter colocado uma máscara nele, como Darth Vader, mas não fizeram isso. Ultron merece mais reconhecimento como personagem. É um antagonista envolvente, com ótima motivação e poderia ter sido um dos melhores. Mas o filme em que ele está tem umas 45 tramas e um compromisso criativo perceptível de longe. Quem sabe um dia tenhamos outro filme dos Vingadores que explore melhor o potencial dramático do Ultron. Até lá, vamos ter que nos contentar com o fato de que a Marvel não vai ter mais vilões mascarados para decifrar. Espera. Isso é tudo por hoje. E você, acha que o Ultron merece mais reconhecimento? Conte pra gente nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos.